respeitando todas as convenções e distanciamentos naturais. E nós vamos iniciar pedindo que Deus nos abençoe nesse culto. E eu queria pedir para que o nosso irmão, o presbítero Fábio, nos conduza nessa oração inicial, pedindo que Deus visite-nos nessa manhã e fale aos nossos corações. Amém. Nós vamos, ao som do teclado, nos colocar em pé e entoar o hino 86, pedindo que o Espírito de Deus opere em nós e trabalhe em nossos corações. O Espírito Santo de Deus operando nas nossas vidas. Ainda em pé, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Efésios 5, nós vamos ler versículos 17, 18, 19 e 20. Efésios 5, 17 a 20. Nós vamos ler juntos esse texto de Efésios. Leiamos o texto. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos
e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Paulo deixa claro no texto, irmãos, e essa é a ideia, a expressão dele, que o fruto da luz, ou seja, aquilo que nós deveríamos entender que é natural daqueles que estão andando na luz, ou seja, com Jesus Cristo, nós deveríamos estar atentos a essa situação, compreendendo de que para fazer com que essa realidade desse fruto possa ser visualizada pelas pessoas, eu preciso compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender qual é. E para entender qual é, diz o texto, eu não preciso e não posso perder o meu controle mental, emocional, porque quem se embriaga com vinho ou qualquer outra coisa, perde o domínio de si. O que eu tenho que fazer é me encher do Espírito de Deus, porque aí não só eu sei o que faço, mas sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a primeira característica que eu percebo aqui, quando nós estamos cheios do Espírito, é que o texto fala que as nossas bocas e os nossos lábios ficam cheios do louvor e de expressões de gratidão ao Senhor nosso Deus. Por isso que o texto fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e entoando e louvando a Deus, dando sempre graças a tudo. Obviamente que esse dar graças a tudo é tudo mesmo, até coisa que a gente às vezes não entende, mas eu dou graça. Nesse momento nós vamos permitir que os irmãos façam isso. Irmãos, eu ponho a mão aqui porque é ruim até para falar que esse negócio aqui é horrível, né? Nós vamos, nesse momento, dar graças a Deus e entoar louvores a Deus onde estamos, e cada um dos irmãos expressando isso, né? Pedindo que Deus ouça os nossos louvores. E assim, fazermos isso com gratidão ao Espírito de Deus que habita em nós. Aonde você está, eu quero que você faça isso. Você se coloque em pé, pode fazer isso que eu estou fazendo para poder ouvir um pouquinho melhor a tua voz, e expresse louvor a Deus dessa forma, louvando a Ele pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, a sustentação de Deus, a provisão de Deus, a misericórdia de Deus. E que Deus possa continuar, através do seu Espírito, continuar guardando as nossas vidas. Então, mesmo onde você está, quem quiser e sentir no coração o desejo de levantar e entoar louvores, orando a Deus, faça isso e ore. Depois ele senta, uma outra pessoa vai, e assim, aqueles que quiserem, nós vamos abrir a oportunidade. Ok? Vamos louvar a Deus com as nossas orações.
Nós louvamos o Teu nome porque temos a certeza que o Senhor está entre nós. Louvamos o Teu nome porque somente o Senhor pode transformar as nossas realidades e nos tirar das trevas para a Sua maravilhosa luz. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, de tal forma que continuemos a andar na luz, entoando louvores, salmos ao Deus que cuida de nós. Recebe nossa gratidão, mesmo em meio ao Covid. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos com uma expressão de louvor também. Nossa irmã Neidinha, ela vai tocar instrumentalmente uma música, e os irmãos que vieram preparados para entregar o dízimo, levantem-se, venham, entreguem os seus dízimos. Uma expressão de culto, entendendo que o dízimo é uma expressão de alguém que louva a Deus e louva a provisão que Deus tem feito cotidianamente às nossas vidas. Então, os irmãos que vieram preparados podem expressar essa gratidão cantando louvores a Deus, entregando seus dízimos e suas ofertas. Nós vamos nos colocar em pé, ouviremos o cântico e ainda assim viremos depositar nossos dízimos. Quem veio preparado, pode trazer. Oremos com a nossa irmã Neidinha. Senhor, nesse momento nós te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão. Nós te agradecemos, reconhecendo, Deus, o teu cuidado sobre a vida de cada um de nós, Pai. Diz respeito à providência financeira mesmo, Deus. E sabemos o quanto isso também é útil aqui na tua casa, em todos os sentidos. Por isso, ó Deus, agradecemos e pedimos que o Senhor nos ensine, Deus, a lidar bem, ó Deus, nessa área das nossas vidas, nessa área da igreja, ó Deus, sabendo que tudo e acima de tudo vem das suas mãos, todas as coisas que temos e somos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós ouviremos a leitura do texto das Escrituras e a exposição da mesma, feita pelo nosso irmão presbítero e seminarista Cristiano. Queria convidá-lo que viesse. Cris, você já pode até ficar lá, né? O copo d'água já está lá dentro. E nós vamos orar para que Deus abençoe você. Senhor, fala conosco através do teu servo, que fará a leitura e ministrará aos nossos corações a tua palavra. Guia-o de tal forma que ele possa, cheio do teu Espírito, nos ensinar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Faz-se necessário a todos nós humildade, e faz-se necessário
para que nós possamos, de uma forma simples, podermos entender aquilo que Deus quer para nós e também podermos aplicar isso no nosso coração. Por isso eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, grifem e gravem, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorardes, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Me permitam aqui mais uma vez falar, iniciar aqui a nossa palavra a respeito do nosso contexto atual e fazer uma pergunta: como que a gente detecta alguém que está contaminado com a Covid? Nós temos vivido esse cenário, e nós temos nos precavido para não pegar o vírus, e quem já sabe que pegou, para não passar para outros. Mas a minha pergunta é: como que a gente sabe quem pegou, quem não pegou? A gente precisa fazer exame, É necessário um exame, é necessário alguém, algum profissional com um teste, com um método que possa testar se nós estamos com a Covid ou se não estamos, se alguém está ou não está. Tem gente que é assintomático, a gente estava conversando ali na entrada. Nós não sabemos como ainda, mas tem pessoas que não pegam, não pegam a Covid, não dá para saber. Dentro da mesma casa, o pai, a mãe e um filho pega e o irmão da criança não pega, Mas o fato é que, para sabermos, de fato, se realmente estamos ou não estamos, se uma pessoa está com Covid, está com febre, o que será que é necessário
fazer exames. A Bíblia é recheada de textos que relatam histórias de pessoas cheias do Espírito Santo. E por que estavam cheias do Espírito Santo? Foi-nos deixado relatos de que elas fizeram coisas extraordinárias. Mas como saber quem é que está cheio do Espírito Santo? Existe, infelizmente, por causa da falta de entendimento de muitas pessoas, a necessidade, às vezes, de querer mostrar que está cheio, que você está cheio do Espírito Santo e que, portanto, você está apto para fazer coisas sobrenaturais. Infelizmente, a igreja perdeu muito espaço no que tange a nossa verdadeira missão, né, como igreja na terra, porque nós já vimos muitos exemplos de exageros de pessoas que, ao querer, né, numa ânsia de mostrar que está cheio do Espírito Santo, fazer coisas que querem provar que estão cheios do Espírito Santo e, portanto, acabam fazendo coisas e intitulando isso como cheio do Espírito. O texto que nós lemos, de Lucas 4, não diz como Jesus se encheu do Espírito. Porque se você olhar o livro de Lucas, aqui nos seus primeiros capítulos, ele vai relatando, né, de uma forma sistemática, a vida de Jesus na sua infância, e ele então passa para o seu batismo e deixa bem claro que ele era de uma linhagem em que a Bíblia dá ênfase, mas ele logo passa então para esta fase da vida de Jesus em que ele é levado pelo Espírito ao deserto. Portanto, daqui eu quero tirar o nosso tema, características de um cristão cheio do Espírito Santo. Quais são as características de um cristão cheio do Espírito Santo? Porque, através destas características, nós podemos fazer um autoexame, ou, através dessas características, nós podemos também examinar se realmente uma pessoa pode se dizer cheia do Espírito Santo. Talvez não para chegar ao ponto de julgá-la, né, e nem de repreendê-la. Há pessoas específicas para isso, mas é importante nós entendermos quais são essas características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, para que nós não caiamos em ciladas às vezes. Porque a Bíblia, em muitos textos, ela nos chama a atenção, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas. E como é que nós quais são as ferramentas que nós temos para que nós possamos, ao analisarmos estas pessoas, podermos então dar crédito ao que esta pessoa fala, ao que esta pessoa faz, né? Porque, querendo ou não, irmãos, a todo momento nós, na nossa comunhão, nós estamos sempre influenciando alguém, sendo influenciados também. A primeira característica de um cristão cheio do Espírito Santo, que o texto nos revela através da boca de Jesus Cristo, é que ele vive da palavra de Deus. E foi exatamente o que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, porque o diabo, na sua mesma astúcia, porque o diabo ele não tem nem criatividade, né? Porque no começo da criação, ele também traz uma tentação para Adão e Eva,
e mostra-lhe também algo que saciava o desejo da alimentação, na área da alimentação. E é muito interessante que no deserto onde Jesus Cristo estava, havia muitas pedras, muitas. O deserto, se você for fazer um estudo, ele é um lugar inóspito, um lugar seco, um lugar árido, um lugar que se tem algo que tem bastante no deserto, é areia e pedra. E Satanás, ele, diante de Jesus Cristo, ele diz, e o texto de Lucas, especialmente, é muito específico em detalhes, porque, por exemplo, de todos os outros evangelhos que citam esta passagem, né, esta fase da vida de Jesus Cristo, ele é o único que diz cheio do Espírito Santo. Os outros relatam a mesma passagem, Jesus Cristo foi ao deserto, mas é Lucas, talvez por causa da sua maneira, né, erudita de escrever, mas ele deixa claro, ele é detalhista, e ele diz cheio do Espírito Santo. E ele segue essa dinâmica de relato, de escrito, e ele diz que o diabo disse, transforme esta pedra. E ele podia dizer, transforme estas pedras, mas ele diz, transforme esta pedra. Num símbolo de que, talvez, em transformando aquela pedra, Jesus Cristo realmente não conseguisse fazer a sua grande missão, que é regenerar a nossa vida com o Pai, através da obediência, o que não foi possível ao homem carnal, Adão. Então, o fruto lá no Jardim do Éden, e a desobediência lá é quebrada aqui pela obediência e pela pedra, Jesus Cristo tinha poder para transformá-lo em pão, mas ele não o fez, porque Cristo, através da sua obediência, quer nos religar com o nosso Pai, quebrando toda a desobediência do homem e trazendo uma perspectiva que, na verdade, não era nova. Obediência para nós não é algo novo, mas custa demais para nós chegarmos ao ponto da obediência, em todos os aspectos. E por que é tentação? Porque ele tinha poder para transformar a pedra. Quantas vezes nós temos poder para fazer muitas coisas, mas muitas delas passam pela desobediência à palavra de Deus. Portanto, é necessário discernimento e poder do Espírito Santo em nós para discernirmos em momentos como esse, em que nós podemos fazer algo que prejudica uma pessoa, que prejudica uma situação, mas você não o faz porque obedece ao Senhor da palavra. E nós podemos entender isso de uma maneira muito clara, como Jesus Cristo veio reconciliar-nos com Deus através da obediência, através do viver pela palavra de Deus. E a citação que Jesus faz é de Deuteronômio 8, aliás, todas as citações de Jesus Cristo, quando ele diz está escrito, dito está escrito, são de Deuteronômio. Um livro que é espetacular, é maravilhoso, porque é uma releitura da lei, é uma releitura das ordenanças de Deus, é uma releitura dos mandamentos de Deus para o seu povo, que estava prestes a conquistar a terra prometida, mas a preocupação do Senhor era para que o povo andasse em seus mandamentos e não cometesse mais as mesmas desobediências. E Cristo, então, de uma forma obediente, ele coloca esse texto
ele nos chama a atenção, o autor nos chama a atenção para aquilo que Jesus Cristo colocou, e ele diz: não só de pão viverá o homem. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração está corrompido. Corrompido. Por que desobedecemos? Por que falhamos na obediência à palavra do Senhor? Por que não temos? Por que não conseguimos viver a palavra do Senhor numa totalidade? Talvez em Lucas 12, versículo 34, nós possamos encontrar resposta para esta questão. Lucas 12, versículo 34. Porque onde está o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quantas vezes nós colocamos no lugar de Deus, no lugar da palavra, coisas que nós entendemos que são mais preciosas, mais importantes. O que é mais importante do que a palavra do Senhor? Em segundo lugar, uma característica de um cristão que é cheio do Espírito Santo é que ele presta culto somente ao Senhor. Eu posso dizer aqui que é possível, e muito possível, que nós tenhamos uma vida cultica somente ao Senhor. Culto, irmãos, é serviço. Culto é prestação de honra. Culto, como o pastor Gustavo aqui disse, para que nós orássemos agradecendo, louvando as coisas, por coisas, às vezes, que nós não entendemos. Mas quando nós honramos ao Senhor, e no nosso culto, no nosso serviço ao Senhor, nós aceitamos tudo que o Senhor nos dá, tudo que Ele provê, tudo que vem de Deus, nós estamos então cultuando ao Senhor. Porque o diabo diz: eu vou dar para você toda a autoridade e glória dos reinos. Num momento, Satanás ele mostra todas as coisas possíveis, os reinos, as glórias, o que é possível ao homem conquistar nesta terra. Mas Jesus Cristo o rebate. De novo, citando a palavra do Senhor. E ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele. O mundo jaz no maligno, porque alguém pode perguntar: como pode Satanás oferecer a Jesus Cristo e dizer a Ele que tudo isso é dele? Mas o que Satanás mostra a Jesus é esse sistema maligno. Porque a palavra do Senhor diz em João 5,19, o mundo jaz no maligno. E mostrar o reino não foi mostrar uma autoridade em que há obediência, em que há discernimento, entendimento, compaixão, amor, não. Quando Satanás mostra, ele só podia mostrar aquilo que ele era capaz de mostrar. A sua maldade, a sua mentira, reinos mentirosos, reinos enganadores. Coisas que muitos homens correm atrás para conquistar, mas que no final são morte e engano. E Jesus Cristo cita, então, adorarás ao Senhor, e só a Ele prestará culto. Eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio 6,
que é a passagem que Jesus Cristo faz Deuteronômio 6, de 10 a 13. Deuteronômio. É o último livro aí dos 5, né, primeiros livros da lei. De 10 a 13, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. É interessante que nós lutamos para conquistar as coisas, mas o texto é claro que Deus nos dá coisas que nós, muitas vezes, nem sequer lutamos para ter. O texto de Deuteronômio revela que Deus estava para provisionar o povo com coisas que normalmente tivessem que ser buscadas, lutadas, conquistadas. Mas Deus deixa claro: dá culto para mim, honra a mim. Porque quando em suas mãos forem colocadas coisas que você fala, nossa, mas eu nem estava esperando. E na nossa vida cristã, é bem assim, irmãos. Quando a gente vê, as coisas estão acontecendo e a gente olha para pessoas perdidas, pessoas que estão sem orientação da palavra do Senhor, e faz uma análise, poxa vida, parece que as coisas acontecem em minha vida de uma maneira que eu nem percebo. Não pense que isso vem do seu esforço, mas isso vem do Senhor. É bênção de Deus para nós e, portanto, nós devemos dar culto, servir única e exclusivamente ao nosso Senhor. E foi isso que Satanás tentou mostrar para Jesus Cristo. Tome tudo isso, pegue tudo isso. E Jesus deve ter pensado, não é palavra escrita na Bíblia, já é isso aqui tudo. As coisas que o meu Pai fez estão disponíveis para nós. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? Que ele saindo da casa do pai, quando ele volta e ele reclama, então, o irmão dele fala assim: pai, esse meu irmão saiu, se perdeu, fez o que queria, voltou, e eu estou aqui, e o senhor nunca assou um carneirinho para mim? E o pai fala, na sua parábola, tudo é teu. Tudo é teu. Por isso nós devemos viver uma vida cultica ao Senhor. E por último, característica de um cristão cheio do Espírito Santo, não é aquele que não põe o Senhor à prova. Talvez de todos os pontos, esse seja o mais difícil de explicar, porque como pôr o Senhor à prova? As palavras de Jesus são de Deuteronômio 16, que se refere a
ao Êxodo 17 ou a Números 20, são as referências, é o acontecimento histórico, quando o povo se queixa de sede no deserto. Jeová está ou não entre nós, o povo pergunta. Essa foi uma forma de colocar Deus à prova, talvez de uma maneira astuta, porque o povo, então, representado pelos seus líderes, perguntam ao seu maior líder Moisés: o Senhor está ou não conosco? Porque nós estamos perecendo com muita sede. Não há água. Nós estamos aqui num deserto. Era melhor que nós morrêssemos junto com os nossos irmãos que desobedeceram a Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? O dia a dia das nossas vidas nos dá muita capacidade para nós percebermos essa falsa confiança que nós temos do Senhor. O povo mostrava-se confiante, mas na falta, na escassez, na sequidão, o povo então coloca o Senhor à prova, perguntando: Deus está entre nós? Diante desta pandemia, diante dessa situação caótica que nós estamos vivendo, de incertezas, de momentos que nos escapa de nossas mãos o controle, que muitas vezes nós tínhamos, era muito fácil, muitas coisas estavam mais acessíveis, e agora estamos, de uma maneira geral, bem perdidos. Nós não temos a certeza mais do que será, quando é que isso vai acabar, se isso vai piorar, se isso vai ser apenas a primeira de uma onda de vírus que ainda estão por vir. Então, nós também, às vezes, passamos por essa falsa confiança no Senhor. Porque se nós perguntarmos, não está Deus entre nós? Deus não está entre nós? Por que é que nós temos sofrido tanto, com tantas mortes e sofrimentos? Isso é uma falsa confiança. Dizermos que confiamos, mas quando no momento de escassez nós colocamos o Senhor à prova, isso revela para nós que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo, nós não colocaremos o Senhor à prova. Alguém poderia dizer assim: mas não fica muito... eu não vou ter uma palavra aqui, mas não fica muito fácil assim, então a gente aceita tudo? Veja que a tentação, esta última, em que Jesus Cristo é tentado, Satanás o leva para um lugar alto. E olha a proposta, não está escrito, olha a confiança em Deus, né? Não está escrito que você não vai tropeçar em nenhuma pedra, não está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e eles susterão você em suas mãos? Joga-te daqui para baixo. Lança-te daqui de cima para baixo. Humanamente falando, o que ia acontecer? Se alguém levar qualquer um de nós a um predinho aí, de 3, 4 andares, até de 2, e nos disser: então, você não confia em Deus? Te lança daqui para baixo. É interessante como Satanás, ele sempre usa as mesmas artimanhas. Foi assim também com a Eva. O Senhor disse que vocês não podem comer isso daí, porque vocês vão morrer. De jeito nenhum. Vocês serão como Ele, se comerem. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós corremos um grande risco de colocar o Senhor à prova. Explico.
Uma pessoa está doente, não precisa nem ser a Covid. Uma pessoa está doente, nós vamos orar por ela. E nós, no nosso coração, sem o Espírito Santo, com o vazio humano que nós temos muitas vezes, porque se existe o cheio do Espírito Santo, nós temos mais dois pontos importantes. Nós podemos nos esvaziar também, ou podemos já estar de fato vazios. Mas muitas vezes, ao orarmos por uma pessoa enferma, passa pelo nosso coração: o Senhor não está conosco? Um filho nas drogas, você clama ao Senhor e no seu coração, pela falta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá discernimento para todas as coisas. Por isso Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar às vezes. Por quê? Porque colocamos o Senhor à prova. Não está o Senhor em nosso meio? Numa dificuldade financeira, e aí a gente tem aqui inúmeros exemplos para colocar aqui, e em um momento de falta de temor a Deus, nós colocarmos o Senhor à prova. Senhor, o Senhor está ou não comigo? Está ou não conosco? Antes de julgarmos se Deus não nos ouve, precisamos analisar se nós estamos observando os seus mandamentos, que são para o nosso bem. Deus deixou, por exemplo, para o povo de Israel, em seus mandamentos: não comam carne, não se envolvam com o sangue da carne. Aí o camarada pega um monte de doença, e aí vem apelar e dizer: o Senhor não está conosco. O Senhor, irmãos, já nos deu tudo o que nós precisamos. O que nós precisamos é nos alimentar da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor tem mandamentos para nós, e a palavra do Senhor diz que os seus mandamentos não são penosos. Foi por isso que Jesus Cristo colocou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse texto de Lucas, de uma maneira intencional, não coloca esta frase, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo aqui, pelo relato de Lucas, diz: nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque na sua fala, na última tentação, Jesus Cristo se refere exatamente a esse ponto em que o povo colocou o Senhor à prova, e colocou o Senhor à prova porque não estava andando de acordo com os mandamentos do Senhor. Para concluir, o livro de Deuteronômio é um livro especial. Eu indico você, para que você, de uma maneira bem total e íntegra, leia o texto, o livro de Deuteronômio. Porque ele está preparando o seu povo para duas coisas importantes. Primeiro, para ficar sem o seu grande líder. Olha que interessante. O livro de Deuteronômio, que é citado por Jesus em suas tentações, ele tem essa primeira grande conotação de preparar o seu povo para ficar sem o seu grande líder Moisés e seguir sozinho nos mandamentos do Senhor. O que fica para nós, a nossa missão como igreja, é que hoje nós estamos sem, aqui presentes, o nosso grande mestre Jesus Cristo, em pessoa, em carne, porque Ele já ressuscitou e está vivo, assentado à direita de Deus Pai. Mas Ele disse: se eu não for, eu não posso enviar a vocês o Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo também nos preparou
através do seu Espírito, para, sem Ele aqui pessoalmente, podermos andar obedecendo, através das Escrituras, ao nosso Pai. Através do quê? Do seu Espírito Santo. Através do seu Espírito Santo. E a segunda coisa que o livro de Deuteronômio resume bem. A primeira é preparar o povo para que o povo pudesse andar sem uma pessoa, mas pudesse depender da palavra do Senhor. E a segunda coisa, preparar o povo para lutar. Preparar o povo para conquistar a terra que Deus prometeu aos seus pais. Porque o povo saiu do Egito totalmente despreparado. O povo de Israel não tinha grandes guerreiros. O povo de Israel não tinha armas. O povo de Israel não tinha armamento bélico. Não era preparado para a guerra. E como é que o Senhor os prepara, então, para conquistar a terra prometida, para lutar pelas suas promessas feitas em Deus, pela sua palavra? Obedeçam a minha palavra. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos fracos, nós não temos força para lutar contra essa Covid, nós não temos força para lutar, às vezes, com uma outra doença, um câncer, nós não temos força para lutar contra a desobediência dos nossos filhos, nós não temos força para lutar contra a nossa situação financeira, faltam-nos ferramentas, falta-nos capacidade, mas nós temos a palavra do Senhor que diz: obedeçam a minha palavra, e vocês conquistarão o que há de prometido para vocês. E eu queria encerrar lendo Lucas 11, 9. Lucas 11, versículo 9. Por isso vos digo, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Vou continuar. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Interessante, né? Pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. É muito claro, irmãos, que a obra de Jesus Cristo é nos reconciliar com o Senhor. As ferramentas nós já temos. Busquem, peçam, batam, e não fiquem vazios do Espírito Santo, porque o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Não só de pão viverá o homem. E o Senhor nos dará, através da obediência pela sua palavra, o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, assim como Jesus Cristo, nós andaremos em obediência, nós conquistaremos as suas promessas, e que, quem sabe, ainda aqui mesmo, possamos viver um céu no nosso lar, no nosso trabalho, aqui na igreja, com os amigos, seja onde for. Nós precisamos do Espírito Santo. Dá para observar, dá para perceber quem tem o Espírito Santo. Palavra final.
um cristão cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos detectar por causa da aparência, mas com certeza por causa da conduta. Você, que é cheio do Espírito Santo, saiba que a sua conduta fala muito mais alto do que a sua aparência. Muito mais alto. Encha-se do Espírito Santo. Busque. O Senhor certamente nos dará o Espírito Santo. Amém? Da semana, reunião de oração online terça-feira, geralmente o link vai 5 para as 8, e a gente pode ter esse momento juntos, e no próximo domingo, 10 horas da manhã, retornamos aqui para o nosso culto matutino. Nosso irmão presbítero e seminarista Cristiano vai orar, em seguida recebamos a bênção, concluindo nosso serviço de culto. Vamos nos colocar em pé? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que é nos dado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso e não nega para nós o melhor que nós precisamos, o Teu Santo Espírito. Que nós possamos ter, ó Deus, essa disposição de buscar em Ti o melhor para nós, que é o Teu Espírito. Para que possamos, ó Deus, viver numa melhor conduta de nossas vidas, diante das pessoas, diante do Senhor, para que nós possamos honrar sempre o Teu santo nome. E dá-nos um domingo gostoso, Senhor, em Tua presença. Dá-nos, ó Deus, uma semana cheia do Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, enfrentar as nossas lutas, enfrentar, ó Deus, cada uma delas sem murmurar, sem colocar o Senhor à prova, e cheios do Espírito Santo, conquistarmos as Tuas promessas em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, fiquem em paz e vão em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam na vida dos irmãos e na vida dos irmãos permaneçam hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Ótimo domingo. Isso que nós estamos vivendo hoje é a concretização de um desses sonhos. E muito, muito mais eu sei que o Senhor tem e vem. Porque os sonhos e os planos de Deus, eles jamais se frustrarão. Você também, meu querido. Feche os seus olhos quando o mar estiver agitado. Quando tudo parecer contrário. Feche os olhos. E contemple uma só coisa.